Olá, começa agora o Univasf Debate. Os povos indígenas foram os que mais sofreram ao longo da história do Brasil. São mais de 500 anos de muitas injustiças, inclusive com o genocídio dessa população. Hoje, esses povos têm direitos assegurados na Constituição, mas os mais de 800 mil indígenas que estão no território brasileiro, distribuídos em mais de 300 etnias e que falam 274 línguas, ainda têm menos acesso a direitos fundamentais do que o restante da população. Na região Nordeste estão cerca de 25% desses povos, a maior parte nos estados da Bahia e Pernambuco. Para conversar sobre as lutas indígenas com um olhar voltado para o nosso semiárido, a gente recebe aqui no estúdio o cacique da aldeia Tumbalalá, Cícero Marinheiro, e o bacharel em Direito e Índio Tuxá, Carlos Alberto Cruz. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Quantos e quais povos indígenas a gente tem aqui no Vale do São Francisco? Tem mais de 14 povos indígenas e tem vários surgindo aí. Ainda tem processo de reconhecimento junto à FUNAI, mas eu não sei precisar quantos são. Fala um pouquinho da aldeia de cada um de vocês, do local, quantas famílias tem. O senhor quer começar? O nosso povo é aproximadamente 500 e poucas famílias, porque estamos em um processo ainda de demarcação de terras e as famílias do Tumbalalá estão localizadas em vários municípios de regional e também em nível de Brasil. Muitas famílias morando em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, vários estados da Bahia do Brasil e cidade da Bahia, né? Morando. Então a gente não tem um censo certo, né? Mas são muitos indígenas e nessa localização que se encontra, que é no sertão, né, da Bahia, a dificuldade que temos de sobrevivência, né? Principalmente com a dificuldade que o Estado brasileiro traz, né? Que muitas vezes cobramos projetos, né, de autossustentação para que as famílias indígenas trabalhem para o sustento. E a dificuldade que temos, né, já tivemos muito mais, hoje a questão é governo. E tudo isso que a gente encontra nessas dificuldades, tem a discriminação também, né? Que vem isso de muito tempo, mas eu acho que a luta e a coragem tão mais forte, porque nossos antepassados vêm sofrendo isso há mais de 500 anos, e eu acho que sempre um repassando para o outro que a coisa não é fácil, né? No caso dos Tuxá, nós temos mais de 2.500 indígenas, divididos em mais de 200 famílias na comunidade de Rodelas. Temos também indígenas morando fora, em Rondônia, em Tocantins, na Ilha do Bananal. Tem índio morando em Brasília, em diversas partes do Brasil também. A gente também não tem como precisar, porque o pessoal mora fora, faz muito tempo que não retorna à comunidade, então fica um pouco disperso o povo. Na última edição do acampamento Terra Livre, que é uma grande mobilização nacional, a grande bandeira foi a demarcação já. O que é que a demarcação de terras representa para o povo indígena? A demarcação da terra tradicional, ela representa, eu acho que tudo, né? Eu acho que a sobrevivência do índio, ele ter com garantia, é a demarcação da terra. E nós, Tumbalalá e tanto Tuxá também, não temos terra demarcada. Muitos têm um pedacinho de terra para um canto para outro, os índios Tuxá tem um pequeno pedaço de terra restrito porque uma parte da terra deles foi inundada com a barragem de Itaparica. E também tem a terra na margem ao redor de Rodelas, que é a terra tradicional deles, mas que também essa terra não está demarcada até hoje, né? Como também os Tumbalalá. Tem um processo desde 2009, um relatório que foi publicado, foi contestado, né, pelo governo, no caso o Chesse, né, e sindicatos, poceiros, e esse relatório foi defendido pela FUNAI
teve no Ministério da Justiça, ele voltou para a FUNAI por pedido político, né? E hoje se encontra na FUNAI, mas os técnicos da FUNAI, que esse laudo já foi, esse relatório já foi analisado e tal, que só falta ter uma reunião com o Ministério Público, o procurador da Sexta Câmara e a FUNAI para que ele volte para o Ministério da Justiça. Então, o que falta mesmo é a vontade dos políticos, por exemplo, do ministro da Justiça, né, para que faça a assinatura da carta declaratória e publique. E aí para poder vir os outros processos, que é o processo de demarcação, que é avaliação de valores e indenização para aquelas pessoas que não são indígenas. Carlos, quais são as etapas do processo da demarcação de terra? Primeiro vem o estudo da área, depois passa por crivo da FUNAI, do Ministério da Justiça, para fazer a delimitação da área, e depois vem a homologação e a retirada dos poceiros e as devidas indenizações. Mas eu queria falar da questão da demarcação da terra, a pergunta anterior. Uhum. Eu gostaria que você repetisse a pergunta, por favor. O que é que a demarcação representa para os povos indígenas? O território para o índio, as lideranças mais antigas dizem que não existe índio sem terra. Isso é verdade. A terra para o índio, ela não é o conceito de posse, porque nós não temos a propriedade, nós temos a posse. A terra para o indígena, ela vai muito além do que só plantar e colher. E a área territorial do indígena, ela perpassa a questão da moradia e do roçado. Porque a terra para o índio é uma mãe. Ela tem espiritualidade. O território indígena, ele engloba a questão do território líquido, que seria as áreas de pesca, os cemitérios, as áreas onde o pessoal coleta ervas medicinais para a questão do ritual, a questão em que povos fazem rituais de passagem da criança para a adolescência e para a vida adulta, aquele território de caça. Então, a terra para o indígena se torna essencial a demarcação do território indígena por essa questão da sua reprodução física e cultural. Se um índio não tiver terra, tradições milenares, como é a questão da passagem da criança para a adolescência e para a vida adulta, vai se perder, vai se acabar. Então, a demarcação tem que ser feita para garantir a reprodução cultural desse povo, a reprodução física e cultural. Então, há essa emergência na questão da demarcação. E ainda falando sobre a demarcação, nos últimos anos ela vem diminuindo bastante. O governo Dilma é considerado o pior nesse quesito de demarcação de terras indígenas. Por que, na opinião de vocês, por que isso vem acontecendo? Alguns especialistas chegam até a dizer que não tem mais áreas, tantas áreas assim para fazer demarcação, mas a gente vê que há também, talvez, outros interesses. Qual a opinião de vocês? O interesse é político. Hoje quem comanda o Congresso é a bancada ruralista. Então, a mesma política que eles implementaram com o SPI lá atrás, da retirada dos índios para aproveitar a área, essa política ainda continua. Eles dizem que não tem área, mas tem muita área ainda, a área tradicional da comunidade indígena. Então, não há demarcação por conta da pressão da bancada ruralista. No nosso caso, na questão de Rodelas, Tuxá de Rodelas, nós tínhamos um decreto de demarcação, ele foi parado, estagnou, em decorrência da intervenção de alguns grandes produtores de coco, que a região de Rodelas é produção de coco. Conhecida pela produção de coco. Eles entraram com um pedido junto ao STF e barraram. O Gilmar Mendes deu um parecer favorável e barrou o nosso decreto, alegando que o povo Tuxá não tem como ser incluído na questão de área tradicional por conta da construção da hidrelétrica de Itaparica, que nós fomos retirados de um local e colocados no outro. Só porque esse mesmo local é a questão do nosso território. Nós só somos realocados. E no relatório dele ele diz que não, que
Os Tuxá não tem mais terra, foi colocado em outra área. Então essa questão de reivindicação enquanto terra tradicional não tem valia. Nada mais é do que pressão da bancada ruralista, de grandes produtores de coco, de soja, de N coisas aí. E entra também a discussão da PEC 215. Sim. O que é que mudaria? Qual o receio dessa PEC? Eu acho que essa PEC vem a dificultar mais ainda. A dificuldade que já tem, porque não se demarca terra, não é porque não tem terra indígena. A maioria dos indígenas mora dentro da terra tradicional. O Xumbalala mora dentro da terra tradicional e está sem demarcar. Os Tuxá mora dentro da terra tradicional. Não só era a Ilha da Viúva que era a terra tradicional. Porque tem relatos de 1700 e pouco, na época do Diário de Martinho de Nantes, por exemplo, e outros, que é onde fala que o grande território mesmo dos Tuxá era do lado da Bahia. A cidade de Rodelas está dentro do território dos Tuxá. Para ter noção dessa questão do nosso território, tinha como limite, nosso território tinha como limite a cidade de Jeremoabo, de Rodelas para Jeremoabo. Veja a distância, que era o limite de nossas terras. E hoje querem dizer que não, que aquela terra não é nossa. A gente não tem terra tradicional, sendo que ali é nossa terra. Tem um Surubabel, que é cemitério nosso, é terra dos antigos. Foram encontrados urna funerária com ossos e tudo mais. Tem nossa área de caça, que é o Raso da Catarina. Tem o território líquido, que é o nosso território Rio São Francisco de pesca. E a questão da PEC 215 só vai dificultar, já não tem demarcação. Que eu espero, se ela vir ser aprovada, que eu espero que não vai ter mais demarcação terra indígena e nós vamos entrar numa guerra. Que o pessoal não vai aceitar, porque eles querem, além de não demarcar, eles querem rever a demarcação de terras já demarcadas. Então querem diminuir. E a comunidade não vai aceitar, porque com o passar dos anos vai aumentando a população e a necessidade de uma área, que essa área ela cresça. Só que não acontece. E eles estão tentando reduzir. Que a Raposa Serra do Sol. Né? A Raposa Serra do Sol, eles estão querendo rever a questão do território, querendo diminuir. Então, só para explicar para quem está assistindo, com a PEC 215, a proposta é que o Congresso teria esse papel de demarcar as terras indígenas. E puxando para esse lado aí, que há esse senso comum, esse discurso de que tem muita terra para pouco índio. Como mudar esse pensamento? Eu acho que, na verdade, no nosso país hoje, o que tem que mudar são as pessoas que tem lá não só no Congresso, no Palácio do Planalto, no Supremo, mas também naqueles que ficam nas instituições, trabalhando, botado por essas pessoas. Eu acho que tem que mudar o pensamento, tem que ter uma lei. Eu acho que esse momento do que está acontecendo no nosso país, que é muito vergonhoso, eu acho que tem que acontecer mesmo o melhor que tenha que acontecer, que tenha que mudar, para ver se muda também as pessoas ocupando esses cargos, para ver se melhora. Porque o que está acontecendo é falta de vontade. O indígena, como ele já falou aí, ele não quer, a terra não só é para sobrevivência alimentícia, não só para produzir, para produção. Ela é para todos os fins que se torna diferente o indígena, para a prática dos costumes, da tradição, porque a terra é para a sobrevivência daquela família física e cultural. Então eu acho que está faltando esse bom senso das pessoas que trabalham para essa instituição e daqueles maiores que estão lá, que mandem tudo para que as coisas aconteçam. Mas a terra que o indígena tem hoje não chega nem a metade do que é preciso para os indígenas. Esse pensamento foi incutido na cabeça das pessoas, porque poucos latifundiários aí que detêm o poder, juntando sete grandes latifundiários aí, tem terra maior do que o Parque do Xingu. Fazendeiros aí, produtor de soja. Então essa conversa de que tem pouca terra para muita terra. Muita terra. Muita terra para pouco índio, isso aí
falácia. Não existe isso, não. Aqui no Univasf Debate a gente tem um espaço que a gente escuta dúvidas da população nas ruas sobre o tema que a gente debate no estúdio. Só que hoje a gente fez um pouco diferente. Nós escutamos também 2 indígenas que falaram a respeito de políticas públicas. Quais são as dificuldades que eles veem nas comunidades, né, em relação à implantação de políticas públicas? A gente vai escutar e depois a gente volta. Política pública, quando ela é criada, eu acho isso. Se o governo quiser fazer uma política com os povos indígenas, acontece. Porque lá no meu povo, Tambalalá, no município de Curaçá, a gente somos um povo onde a gente somos em torno de 4.000 índios e esse povo estão lá só esperando vontade política. Então, a partir do momento que alguém quiser fazer essa política pública, ela vai acontecer. No que se refere às políticas públicas indígenas, a carência é muito grande, principalmente devido à falta de consideração, à falta de cumprimento do governo em atender os direitos garantidos por lei. Então, exatamente por este fato é que a gente vem batalhando, querendo aproximar mais o indígena das políticas públicas e também a gente sente que nessas épocas de crise de governo, nessas épocas de grandes estiagens prolongadas no sertão, uma vez que o indígena está na sua comunidade, então a gente precisa de mais apoio governamental. A gente escutou aí o Miguel e o Erasmo, né? E falaram muito do que vocês já comentaram aqui no programa, que é essa questão de falta de iniciativa política, falta de vontade mesmo de fazer, de olhar para os indígenas. E eu queria que vocês comentassem quais são as políticas públicas que faltam aqui nas aldeias. Além dessa questão de demarcação da terra, quais são os outros problemas que os povos indígenas enfrentam aqui? Saúde, educação? No caso da saúde, no caso geral de saúde e FUNAI, é o sucateamento dos órgãos. Muitas vezes o índio adoece, não tem gasolina no carro. Às vezes tem até o carro, mas não tem gasolina. Às vezes tem gasolina, mas não tem o carro. Questão de medicamento, questão de odontologia, não tem. Oftalmo, não tem. Quando tem, não tem material. É a questão do sucateamento do órgão mesmo, no caso da CESAI e da FUNAI. Mas também isso aí vem do governo, né? O governo está com essa política de sucatear para ver se extingue mesmo, se acaba com esses 2 órgãos. Eu acho que está faltando, além da boa vontade, é orçamento, né? Porque ele já botou um orçamento muito pequeno nas instituições, FUNAI, FUNASA, CESAI, no caso, para que o atendimento seja precário mesmo. E aí é onde o índio luta, briga, discute e fala mal do governo mesmo, das políticas públicas, porque na verdade não tem bom gestor se não tiver recurso, né? Porque tudo gasta. Então tem que existir boa vontade e recurso, né? Porque não adianta ter um ou outro e não ter os 2. Né? Profissionais nós temos nas áreas. Hoje em dia nós temos vários indígenas já formados em medicina, em odontologia. Só falta mesmo a questão do aparelhamento do órgão, tanto FUNAI como CESAI. E qual a sustentabilidade dos povos indígenas aqui das aldeias de vocês? No meu caso é a questão da agricultura, da pesca, e alguns são funcionários municipais, alguns concursados e os contratados. A única renda é essa. É isso que ele falou, é criatório, às vezes criam também um ovino, cabrinho, né? E pesca, a agricultura muito pouca, porque está difícil aqui no sertão, né? A agricultura. E também hoje, como isso já vem de tempo, existe alguns funcionários, mas também
o aposentado rural, né? Porque muitas famílias têm 2 aposentados rural dentro de casa, que aí já complementa também a questão do mais jovem que às vezes não chegou no mercado de trabalho, Não tem terra para trabalhar. Às vezes tem idoso aí aposentado com aposentadoria rural sustentando 3, 4 famílias. Isso acontece muito nas nossas comunidades, porque não tem emprego na cidade, se não for no caso de Rodelas, se não for trabalhar no coco ou pescar, é muito difícil se empregar no município, porque as vagas são limitadas. Então tem idoso lá que sustenta 3, 4 famílias. Você falou aí que tem índios já formados em medicina, odontologia. Direito. Eu assisti um vídeo do Instituto Socioambiental essa semana, que é um índio falando sobre a situação da aldeia. Ele vai narrando e vai aparecendo umas imagens. Aí ele falando, nós andamos pelados, nós não usamos computadores, nós usamos sempre cocá, e vão aparecendo imagens inversas, né? E no final do vídeo ele fala, isso em 1500. Se você que é homem branco mudou, continua sendo homem branco, nós mudamos e continuamos sendo índios. Qual a opinião de vocês sobre isso? A visão que o não índio ainda tem do indígena é aquela visão romântica, de Darcy Ribeiro, uma visão estereotipada, que índio é aquele que anda nu, que tem cabelo cortado em formato de cuia, que usa arco e flecha, que não tem acesso nenhum com tecnologia. Mas isso é questão que vem sendo introjetada na cabeça do não índio há muito tempo. E é difícil ainda você quebrar esse tipo de preconceito, esse tipo de visão. E que tem que viver de caça e pesca, né? Não, o índio, porque se o tempo passa, as coisas mudam, porque o índio não deve mudar. Eu acho que o índio tem que ser mesmo, se formar em medicina, direito, no que puder. Ele ter acesso à leitura, aquele que não estudou, não ter conhecimento qual é o direito dele, o que a Constituição diz, cobrar, gritar. Eu acho que não precisa também, eu sempre prego isso, que às vezes tem algum indígena que diz, eu não sei ler, não sei escrever, mas você sabe falar e sabe o que sente. Sabe se a barriga está seca ou cheia. Verdade. Sabe se está doendo ou não. Então você sabe. Eu acho que eu tenho andado no país afora e vejo as pessoas falam português bem claro. Nós não moramos em país estrangeiro, onde às vezes a gente não sabe a língua de um ou de outro. E essa questão de, em alguma região, sotaque, uma coisa e outra, existe mais. A língua portuguesa fala bem clara. E eu acho que o índio, por exemplo, tem pessoas que dizem, o índio não fala português. E se nós vivemos num país que é onde foi a invasão de portugueses e a maioria é português, né? Aquele que branco, a maioria é português, tem dos países, mas todos falam essa língua, porque não tem que falar e saber falar ela também. E mesmo que a gente fale errado, faltando algumas letras na palavra que a gente fala, eu acho que dá para entender muito bem o que a gente está falando. Porque nós entendemos eles quando eles dizem não, quando ele diz é difícil, quando ele diz que não pode, não tem orçamento. Então, o que precisa a gente aprender, saber o que é orçamento, saber o que é recurso, saber o que é que falta de técnicos ou não, falta de uma remuneração que compense aquele trabalho da pessoa, para poder a pessoa trabalhar, servir, fazer aquele trabalho. Então, basta aprender essas coisas aí, tá bem. Mas eu sempre digo para os jovens da minha aldeia e digo em todas que vão à luta, vão aprender, porque se a gente tiver espaço de cobrar e cobrar sabendo o que está dizendo dos nossos direitos, a gente tem que cobrar. A gente está chegando ao fim do nosso programa, com certeza ainda teria muito assunto para discutir, mas agora eu deixo espaço para vocês fazerem as considerações finais, deixarem uma mensagem para quem está assistindo a gente. O que eu queria aqui dizer para todos os brasileiros, principalmente os governantes, aquelas pessoas também que não são governantes, que são a favor da causa indígena, que sempre lutam, porque tem muitos que lutam a favor do indígena também,
que vamos buscar, se precisar, dos indígenas, principalmente aqueles mesmo que são de luta, fazer com que a Constituição seja, na verdade, levada a sério, né? Levada a sério, e que o direito dos povos indígenas, e não só dos povos indígenas, de todos, seja realmente entregue a eles, porque quando a gente tem direito em certa coisa, o não índio tem direito em outras. Então vamos dar a César o que é de César, o que é do indígena, o que ele teve sempre ali, que é dele, que ele conquiste. Se tem alguém que veio e ficou ali de muito tempo, não sei se foi o avô, bisavô dele, quem foi, ele tem direito a alguma coisa, que tenha direito, mas que o Estado brasileiro procure a resolver as questões dos indígenas, as questões dos brasileiros, porque eu acho que nós temos que viver em harmonia, todos com todos, não devemos viver com violência, né? Que a violência é coisa muito triste, mas que vamos lutar, e vocês o que puderem fazer pela gente, pelos indígenas, e principalmente os indígenas do Nordeste, porque para muitas pessoas é como se o Nordeste não tivesse índio. O Nordeste tem uma história muito para trás, há mais de 500 anos, que nós fomos violentados, nossos antepassados foram violentados, e por isso, como o Brasil, o não índio, pode ver no Nordeste uma pessoa indígena caracterizado com a característica de às vezes um índio que não teve contato, como em algumas partes do Brasil ainda tem, né? Nós sempre preservamos nossos costumes, nossa tradição, né? O respeito aos nossos mais velhos, porque é um dever do indígena, e acho que ele tem tudo para praticar e continuar o nome de seu povo, respeitando os mais velhos. Queria agradecer a oportunidade e fazer um apelo a toda a sociedade para voltar seus olhos às questões indígenas. Tem povo indígena hoje sendo massacrado, crianças sendo mortas, e ninguém está fazendo nada. Então, vamos voltar os olhos às comunidades indígenas, ver, não acreditar em tudo que passa na televisão, procurar saber se aquilo realmente ocorre, procurar outros meios de outras mídias para se informar, porque a questão que aconteceu com os Gamela do Maranhão não foi noticiado na grande mídia, né? Lá morreu os parentes, uma criança foi morta, alguns parentes foram amputados. Então, queria fazer um apelo à sociedade que voltasse seus olhos às comunidades indígenas, olhasse com carinho e nos ajudasse nessa questão da luta por nosso direito. Muito obrigada pela participação de Obrigado. vocês. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. O Univasf Debate vai acabando. Se você quiser sugerir algum tema para ser debatido aqui no nosso estúdio, é só enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo programa.